Quando a gente ouve que a China é um país de partido único, quase sempre imagina uma resposta simples para uma pergunta complexa, como se bastasse dizer: não há disputa de verdade, o Partido Comunista manda em tudo, e fim. Só que isso explica muito pouco. Porque o sistema político chinês não funciona como uma democracia liberal com alternância entre partidos, mas também não cabe bem nessa caricatura de que tudo é apenas um bloco monolítico sem engrenagens, sem processo e sem estrutura. E é justamente por isso que a China é interessante. Existe eleição e representação, existem parlamentos e outros partidos reconhecidos, existe carreira política e disputa interna por espaço. Mas tudo isso acontece dentro de um desenho institucional completamente diferente do que a maior parte do Ocidente chamaria de política normal. Para entender a política chinesa, o primeiro passo é separar duas coisas que, na prática, andam juntas o tempo inteiro: o Estado e o partido. O Estado é a República Popular da China, com sua Constituição, seus órgãos, seus congressos populares, seu governo, seus tribunais e sua burocracia. O partido é o Partido Comunista da China, que não aparece apenas como mais um ator dentro do sistema, mas como a força dirigente dele. E isso não é só a interpretação externa. Está no próprio desenho constitucional chinês. De um lado, o texto diz que todo o poder pertence ao povo. De outro, afirma que a liderança do Partido Comunista é a característica definidora do socialismo com características chinesas. Ou seja, no modelo oficial, não existe uma oposição entre poder popular e liderança do partido. As duas coisas são apresentadas como parte de uma mesma ordem política. É por isso que tentar entender a China com a lógica quem governa, o governo ou o partido, já leva ao erro. Porque, no caso chinês, o partido dirige a orientação geral, enquanto o Estado funciona como a forma institucional por meio da qual esse poder é exercido. Em vez de imaginar dois centros separados, é mais correto pensar num sistema em camadas, onde a estrutura partidária atravessa a estrutura estatal. No plano formal do Estado, a espinha dorsal é o sistema dos congressos populares. A China tem 5 níveis de congressos: o nível nacional, o provincial, o das cidades maiores, o de condados e distritos e o de vilas e municípios. A peça mais importante é a Assembleia Popular Nacional, conhecida pela sigla em inglês NPC, geralmente descrita como o órgão supremo do poder estatal. É ela que, em tese, concentra a autoridade máxima dentro da estrutura formal do Estado. É ali que são recebidos relatórios dos principais órgãos, aprovadas leis, planos, orçamentos e também feitas nomeações e escolhas importantes da máquina estatal. Só que a NPC não nasce do mesmo tipo de eleição que muita gente imagina quando pensa em parlamento nacional. E aqui entra uma das partes mais importantes para entender como funcionam as eleições chinesas. Na China, as eleições são diretas nos níveis locais de base e indiretas nos níveis superiores. Em outras palavras, nas instâncias mais baixas, como condados, distritos, vilas e municípios, os cidadãos votam diretamente nos representantes. Já nos níveis acima, os congressos de um nível elegem os delegados do nível seguinte. Então, os deputados da Assembleia Popular Nacional não são eleitos diretamente por voto popular nacional, como acontece em muitos países. Eles são escolhidos por congressos populares de nível inferior, dentro dessa cadeia de representação escalonada. Isso muda completamente o sentido da eleição. Numa democracia liberal clássica, a eleição costuma servir para decidir quem vai comandar o governo em meio à competição entre partidos rivais. Na China, a função principal da eleição é compor os órgãos do sistema de congressos e não promover alternância multipartidária no topo do poder. Existe voto, existe candidatura, existe representação, mas o objetivo do processo não é abrir uma corrida para substituir o partido dirigente. O objetivo é alimentar uma estrutura hierárquica de representação que sobe da base ao centro. E isso nos leva à pergunta inevitável: então por que se fala em partido único? Em parte porque, no aspecto decisivo do poder, não existe alternância competitiva de governo entre partidos rivais. O Partido Comunista ocupa a posição dirigente do sistema.
Mas, ao mesmo tempo, a descrição de partido único também simplifica demais, porque a própria China não se apresenta oficialmente como um sistema sem outros partidos. O modelo oficial fala em cooperação multipartidária e consulta política sob liderança do Partido Comunista. Além do PCC, existem 8 outros partidos reconhecidos. O ponto crucial é que esses partidos não disputam o comando do Estado para substituir o Partido Comunista. Eles operam dentro de um quadro em que a liderança do PCC já está dada. Então, quando alguém pergunta se a China tem um partido só, a resposta mais precisa seria: ela tem um partido dominante e dirigente, constitucionalmente central, e outros partidos reconhecidos que participam do sistema sem competir pelo poder de forma alternante. Isso é muito diferente do multipartidarismo liberal, mas também é diferente de simplesmente dizer que só existe um partido. A justificativa histórica e ideológica para esse arranjo passa pela própria formação da República Popular. O regime se enxerga como resultado de uma revolução que derrotou imperialismo, feudalismo e dominação interna anterior. E o Partido Comunista se apresenta como a força que conduziu esse processo. Por isso, no discurso oficial, a liderança do partido não aparece como um detalhe provisório, mas como o eixo organizador do Estado socialista. A ideia é que a competição entre partidos pelo controle do Estado, no estilo ocidental, não seria condição necessária para a democracia. Pelo contrário, as fontes oficiais chinesas redefinem democracia em outros termos, como participação, consulta, capacidade de implementação, mediação institucional e resultados concretos. Daí surge aquela fórmula que a China passou a usar com muita força nos últimos anos: a Whole Process People's Democracy. A mensagem é clara: democracia para o regime não é só o momento da urna, é o conjunto do processo político, da consulta à execução. Claro que essa formulação não é neutra. Ela também é uma defesa do sistema contra a crítica externa de que a China não seria democrática. Mas, concordando ou não com essa definição, é importante entender que o regime não está simplesmente dizendo "não somos uma democracia". Ele está dizendo o oposto, que existe uma outra forma de democracia organizada sem alternância partidária competitiva e que ela seria até mais eficaz em representar o interesse coletivo. Agora, se o Partido Comunista é o centro dirigente, como funciona a estrutura dele por dentro? A resposta é: de forma altamente organizada, escalonada e disciplinada. O Partido Comunista da China não é só uma cúpula em Pequim. Ele se espalha por uma rede enorme de organizações de base em bairros, vilas, empresas, órgãos públicos, universidades, escolas, hospitais, institutos de pesquisa e outras unidades sociais. Isso significa que o partido não atua apenas acima do Estado. Ele está entranhado em múltiplos níveis da vida institucional. A lógica organizativa do partido se baseia num princípio central chamado centralismo democrático. Esse nome pode soar contraditório para quem olha de fora, mas dentro da tradição leninista ele significa uma combinação entre discussão interna, formação de decisões e, depois disso, unidade na execução. Na fórmula clássica do próprio partido, o indivíduo se subordina à organização, a minoria se subordina à maioria, os níveis inferiores se subordinam aos superiores e todos se subordinam ao centro. Então, o sistema não funciona como uma arena aberta e permanente de facções disputando publicamente o rumo e o comando. Ele funciona como uma cadeia hierárquica em que a deliberação existe, mas a disciplina organizativa é fundamental. O órgão máximo do Partido Comunista é o Congresso Nacional do Partido, realizado normalmente a cada 5 anos. Esse congresso elege o Comitê Central. E o Comitê Central, por sua vez, elege o Politburo, o Comitê Permanente do Politburo e o Secretário-Geral. Na prática, é nesse topo que se concentra a direção política mais decisiva quando o Comitê Central não está reunido. Então, se a Assembleia Popular Nacional é o centro formal do poder estatal, o núcleo dirigente real do sistema partidário passa por essa sequência: Congresso do Partido, Comitê Central, Politburo, Comitê Permanente e Secretário-Geral. Mas como alguém sobe nessa estrutura? Essa talvez seja a parte mais fascinante para quem tenta entender a política chinesa sem clichê.
porque você não sobe fazendo campanha aberta para o grande público nacional como se estivesse concorrendo numa eleição presidencial. A ascensão é muito mais parecida com uma carreira político-burocrática organizada por etapas, desempenho, confiança, disciplina, redes internas e validação superior. Para começar, entrar no Partido Comunista já exige um processo. Em termos formais, pode pedir filiação qualquer cidadão chinês maior de 18 anos que aceite o programa e a constituição do partido, esteja disposto a atuar numa organização partidária, cumpra as resoluções e pague cotizações. Mas isso não significa entrada automática. Há recomendação, avaliação, aprovação e um período probatório. Em outras palavras, filiar-se já é um filtro. Depois da entrada, a progressão também é gradual. Existem organizações de base, comitês locais, congressos locais, estruturas provinciais e, no topo, o nível central. Em cada camada há eleições internas, mas elas acontecem dentro das regras e limites do próprio partido, e não diante do eleitorado geral. A pessoa precisa construir trajetória, precisa acumular experiência, ocupar postos, mostrar capacidade administrativa, lealdade política, habilidade de implementação e trânsito dentro da organização. Em muitos casos, a ascensão passa por governos locais, administrações provinciais, empresas estatais, organismos partidários, frentes políticas, universidades ou grandes estruturas burocráticas do Estado. Isso ajuda a derrubar outro mito comum, o de que a elite chinesa surge do nada por pura vontade do topo. Não é assim. O sistema é fechado no sentido de não abrir a disputa máxima ao eleitorado em geral, mas ele é profundamente estruturado por carreira interna. Não se trata simplesmente de popularidade pública. Trata-se de subir por uma cadeia organizacional longa, onde o reconhecimento vem muito mais da máquina política do que de campanhas de massa. Ao mesmo tempo, isso não quer dizer que o processo seja transparente no sentido liberal da palavra. As fontes oficiais explicam bem a arquitetura formal, mas dizem menos sobre os mecanismos concretos de filtragem política, sobre o tratamento do dissenso mais profundo e sobre os limites reais de contestação fora dos canais admitidos. Esse é um ponto importante, porque se por um lado seria raso dizer que na China não existe política, por outro também seria ingênuo fingir que a competição funciona ali como num pluralismo aberto. Ela existe, mas é canalizada, hierarquizada e contida dentro das fronteiras do sistema. E isso aparece até na relação entre os representantes e a população. Formalmente, os congressos populares são apresentados como responsáveis perante o povo e sujeitos à sua supervisão. Os cidadãos adultos têm direito de votar e também de ser votados, salvo privação legal de direitos políticos. Nos níveis diretos, partidos e organizações podem recomendar candidatos, e em certos casos eleitores também podem indicar nomes. Então existe um mecanismo eleitoral real. O que muda é o ambiente em que esse mecanismo opera. O filtro institucional e político do sistema como um todo já vem antes da promessa de alternância total de poder. Também vale observar que, para a China, representação não significa necessariamente individualismo eleitoral no estilo um político, uma marca, uma campanha. A representação é pensada muito mais como parte de uma cadeia orgânica de mediação entre base, instâncias locais, níveis superiores e centro. Isso tem vantagens e limites. A vantagem, do ponto de vista do regime, é a integração entre direção política e capacidade administrativa. O limite, do ponto de vista crítico, é que essa integração pode reduzir a autonomia de uma oposição real capaz de disputar rumo de governo. Talvez a melhor forma de resumir tudo seja esta: a política chinesa não foi desenhada para escolher entre projetos rivais de poder a cada ciclo eleitoral. Ela foi desenhada para reproduzir, organizar e atualizar uma linha de direção central sob liderança do Partido Comunista, incorporando representação e consulta, sem abrir mão desse núcleo dirigente. É por isso que entender a China exige abandonar duas ilusões ao mesmo tempo. A primeira é a ilusão liberal de que, sem alternância multipartidária, não existe nenhuma política real. A segunda é a ilusão oposta, de que o sistema é uma máquina perfeitamente harmônica, sem tensão, sem disputa e sem contradição.
Não é nenhuma dessas coisas. A China tem política, e muita. Só que ela acontece em outro idioma institucional. Um idioma em que o Estado e o partido se entrelaçam, em que a eleição sobe por degraus, em que a representação não se separa da hierarquia e em que o poder não circula entre partidos rivais, mas entre quadros, órgãos e níveis de uma mesma estrutura. E talvez seja justamente por isso que tanta gente olha para a China e acha que já entendeu, quando na verdade ainda está olhando com as categorias erradas. Porque no fim, a grande chave não é perguntar se a China se parece com as democracias liberais. A grande chave é perceber que ela foi construída para funcionar, segundo outra lógica de poder. E goste-se disso ou não, sem entender essa lógica, a gente não entende a China.